Fala galera, bem-vindos a mais um episódio de RotaCast. Hoje a gente vai bater um papo leve e descontraído sobre excelência operacional, um tema essencial para as empresas que querem alavancar seus resultados. Para enriquecer ainda mais a nossa conversa, a gente tem convidados especiais com histórias fascinantes para compartilhar. A gente está aqui com o Ilames Brasileiro, que trabalha na manutenção de equipamentos ferroviários. Bem-vindo, Ilames. Olá, Bia. Olá, Paula. Muito feliz pelo convite em participar do programa. E a gente também está com a Paula Renê, que é analista de metalurgia e qualidade. É um prazer ter você aqui, Paula. Olá, Bia. Olá, Williams. Bom dia, pessoal. Também é um prazer muito grande estar batendo esse papo aqui com vocês. Legal. Vamos começar conhecendo um pouquinho sobre vocês, né? Paula, conta pra gente como é que foi a sua trajetória até aqui. Tá, Bia. Então, eu comecei a minha carreira, né, aqui na usina como trainee lá em 2020. Então, esse ano eu estou fazendo 5 anos de casa e também são 5 anos que eu mergulhei nesse mundo aí da siderurgia, né? Eu sou alagoana. Eu sou engenheira química, né? Minha formação, eu sou engenheira química e vim para o Ceará para fazer meu mestrado também em engenharia química. Então, eu achei, né, que naquela época eu ia vir passar 2 anos aqui, fazer o mestrado e depois partir para um doutorado e seguir em outro estado, né? E aí veio essa surpresa, né? Então, participei do processo seletivo, passei, já iniciei a carreira também como trainee da metalurgia e qualidade, né? Que é a área que eu sigo. E acabei ficando raízes aqui. Então, hoje eu tenho a minha família, né? Eu sou casada, tenho 32 anos. Tenho meu neném que está no forninho, o Vicente, que já ele chega aqui, é o Baby Steel. Muito bom. E estou muito feliz vivendo aqui, né? Tendo meu filho também como agora como cearense. E como eu falei, eu sou engenheira química, né? Então, para mim, é um desafio diário estar dentro da área de metalurgia. É uma área que só tem engenheiro metalurgista, né? Eu estou ali no meio deles. São todos profissionais incríveis, né? Então, para mim é muito desafio estar sempre, não tenho que chegar lá, tenho que buscar. Então, todo dia é um dia de muito aprendizado, com todos os desafios que aparecem da rotina, novos projetos, novos problemas que vão acontecendo. Então, tudo é uma oportunidade de crescer. Então, é um ambiente para mim muito enriquecedor. Então, para mim é uma paixão, né? É um desafio, mas a siderurgia também se tornou uma paixão, né? E aí os resultados começam a vir, né? A gente começa a fazer projetos, começa a participar de desafios de fato. Então, em 2021, eu participei do Steel Challenge, né? E primeira vez que participei, o Steel Challenge para mim foi uma universidade mesmo, porque ele é do Steel University, como o nome diz. Legal. Então, ele é uma universidade que ensina você a fazer aço, entender como o aço é feito, né? Todo o processo. Então, quando eu iniciei minha carreira aqui, o primeiro lugar que o meu gerente na época falou tu vai entrar nesse Steel University e fazer os cursos. Então, ali era direto, né? E no final dos cursos tinham simuladores, né, de processo mesmo. Então, ali era meio que uma brincadeira, né, aprendendo, e no final não sabia, mas existia um desafio internacional. Então, uma competição internacional de profissionais da indústria de todo mundo que participam com a meta de quê? De produzir um aço, né, numa certa especificação, no menor custo. Então, daí vem também uma excelência operacional para conseguir conquistar esse desafio, né? E aí participei achando que eu só ia participar, né? Estava ali mais tranquila e acabei conquistando o título, né? Olha que legal. Então, em 2021, 2022, eu me tornei campeã regional, com muito orgulho de ser a primeira mulher a conquistar esse título, né? Então, mais um momento também de muita gratidão é estar aqui com vocês, estar representando esse meu time de engenheiros metalurgistas, né? Para conversar sobre os resultados que a gente já alcançou, que a nossa empresa vem alcançando, né? E falar um pouco sobre a excelência operacional. Então, acho que um pouquinho da minha trajetória seria essa. Muito bom, muitas conquistas aí e ainda muitas por vir. E você, Williams, como é que foi a sua jornada até aqui? Então, eu iniciei a minha trajetória profissional ali na antiga Cosipa, né, no estado de São Paulo, e iniciei aos 18 anos, trabalhando como auxiliar de manutenção mecânica, assim, muito empolgado. Confesso que foi um pouco impactante você entrar numa cearia, né, e ver aqueles equipamentos operando, né, aquele ruído intenso. Então, para mim, aos 18 anos, entrando na indústria, confesso realmente que foi muito impactante aquilo para mim. Mas com o tempo, né, a gente vai acostumando. E ali, no decorrer de alguns meses, com muita dedicação, muito afinco trabalhando, acabei sendo promovido, né? Saí de auxiliar para mecânico, de fato, e posterior a isso, meses depois, novamente promovido. Então, acabei pegando gosto pela coisa, né? De trabalhar com mecânica industrial. Então, para mim, foi muito enriquecedor.
trabalhei em outras empresas também no mesmo segmento Uhum. da siderurgia. E com o passar dos anos, eu migrei um pouco ali para o setor automotivo, até por incentivo de um primo meu que já trabalhava nessa área. Uhum. E acabei ficando por alguns meses, mas aí vi que não era aquilo que eu queria, né? Trabalhei também, me dediquei, mas acabei recebendo o convite para vir para o Ceará, né? Estava se iniciando esse projeto, estava no processo de construção da siderúrgica, né? A primeira siderúrgica integrada do Nordeste. Então, eu comecei a pesquisar bastante a respeito, né, do que era a siderúrgica aqui no Nordeste, como que era o projeto, e fiquei super empolgado. Recebi o convite do Ivan Fonseca, que era um gestor que eu trabalhei com ele na antiga empresa. Então, aceitei esse desafio, vim sozinho, né, para cá. Alguns amigos meus falaram assim, poxa, você vai para lá sozinho? Eu falei, vou, porque é um desafio para a minha vida, né, minha vida profissional. Então, vim para cá para trabalhar no ligotamento contínuo. Uhum. Em 2016, de fato, né, a gente começou, o jogo começou para valer. Foi. A gente chegou em 2015, ainda estava em obra, mas em 2016 aí o jogo começou. Então, a gente começou a ver os resultados, né, os frutos do nosso trabalho, e a empresa foi ganhando destaque, né? Então, fiquei no ligotamento contínuo até 2019. 2019 eu fiquei meio balançado em voltar, né, para o estado de São Paulo, por conta da família, meus avós, meus pais, aquela saudade, né, muito grande. Então, o meu gestor me fez uma provocação novamente, né, de migrar para outro setor da nossa empresa, que seria para a manutenção de equipamentos ferroviários. Uhum. E aí eu me senti motivado, de fato, né? Poxa, um desafio novo, expandir conhecimento, né? Desenvolver novas habilidades. Então, para mim, eu aceitei esse desafio, e tem sido muito enriquecedor para mim, né? Então, eu conheço, modéstia à parte, assim, eu conheço um pouco de ligotamento contínuo, trabalhei dos 18 anos, né? E como eu falei, até 2019, praticamente sempre em ligotamento contínuo, então conheço um pouco. E depois, vindo a migrar para equipamentos ferroviários, estou trabalhando até o presente momento na oficina de TLC e na gerência de infraestrutura, né, na GA de manutenção, e estou muito feliz. É um desafio constante todos os dias, como a Paula falou, né, problemas surgem, mas a gente tem uma equipe muito capacitada para resolver esses problemas e para desenvolver, né, metodologias para que eles não voltem a acontecer. Então, é muito desafiador, mas a gente tem vencido aí esses desafios. Legal. Histórias inspiradoras, né? E recentemente vocês foram destaque em eventos que a excelência operacional era o foco. Então, Willames, você foi reconhecido com seu projeto na Semana de Excelência. Então, conta pra gente como é que foi um pouquinho essa experiência e o que ela significou para você. Quando a gente pensou nesse projeto, a gente não tinha pretensão nenhuma referente a concorrer a algo ou participar de alguma competição, nada disso. A gente estava buscando simplesmente desenvolver um projeto para melhorar a segurança dos nossos maquinistas. Do nosso projeto, ele se enquadrou em saúde e segurança, né, na Semana da Inovação e Excelência. Então, não tínhamos pretensões e sim, de fato, sanar problemas que são do nosso cotidiano, né, do nosso dia a dia. E, assim, participar da Semana da Inovação e Excelência, para a gente foi uma surpresa, porque a gente cadastrou o nosso projeto, que já havia sido aplicado, né, passou por todo aquele trâmite de desenvolvimento, de engenharia, gestão de mudança. Então, os maquinistas já estavam usufruindo do nosso projeto, e para a gente, o primeiro lugar são eles. Né? A gente até participa, né, dessas competições assim, internas, Semana da Inovação. É legal estar entre os melhores, né? Mas quem ganha o prêmio de verdade são aquelas pessoas que estão usufruindo do nosso projeto. Então, os maquinistas, eles são o primeiro lugar, porque eles estavam no centro das nossas atenções. Então, basicamente isso, assim, o nosso projeto, ele possibilitou fazer com que os nossos maquinistas não estivessem expostos a um risco. Né? Então, para a gente, isso o melhor retorno é esse. Isso. A segurança ela tem que estar sempre em primeiro lugar, né, William? Exatamente.
E, Paula, você e sua equipe também da Metalurgia e Qualidade receberam um reconhecimento super importante recentemente, né? Fala um pouquinho pra Sim, gente. reconhecimento assim, que não foi só a equipe de metalurgia, eu acho que é a empresa toda, né? É. Teve envolvimento, se olhar, nossa, tem ali em nome, acho que são 24 membros de um time multidisciplinar que vem de redução, vem de logística, de vendas, vem de aciaria, né, lingotamento, Pessoal da TI operação, também, né, TI, participou. suprimentos. Então, é um time multidisciplinar para a gente alcançar um resultado assim incrível que foi do PEA, né, que é o Performance Excellence Award, que a gente carinhosamente chama como Oscar da ArcelorMittal, né? E a gente enviou esse trabalho e ganhamos, né, em primeiro lugar em excelência operacional, né? E o título do trabalho era de Total Quality Management, então gestão da qualidade total, né? Que nada mais é o que seria essa gestão, né? É como se fosse uma filosofia de vida, como se fosse uma filosofia de melhoria contínua. Melhoria contínua em produtos, em processos, em serviços. Então, se eu melhoro tudo isso, e qual é o objetivo? Né? Garantir a satisfação, né, máxima dos nossos clientes e também a eficiência dos nossos processos. Então, para conseguir fazer tudo isso acontecer, né, e olhando que o nosso objetivo, olhando em satisfação de cliente, é zero reclamação, né, nossos clientes de placas que a gente vende, garantir que se eu não vou ter reclamação de ninguém, porque está todo mundo satisfeito, então o nosso processo está eficiente, está fazendo bem, né? Está fazendo com qualidade. Então, o trabalho foi essa trajetória. E para conseguir fazer isso, tem que ter o engajamento desse time multidisciplinar, né? Então, de todos os níveis, tático, estratégico, né? De gestão também, para conseguir alcançar. E o mais legal é que a gente, né, olhando, como eu falo, é um prêmio da empresa, né? Porque, voltando um pouquinho da nossa história, né? Em 2023, a gente entra no grupo, e a gente entra querendo mostrar nossos números, mostrar nossos resultados, né? E o PEA é uma grande oportunidade. Então, para chegar lá, tem todo esse trajeto de vários congressos que a gente tem internos, né? Para ir chegando, vai ganhando até chegar lá no final. E a gente conquistou em 2023 também essa premiação, né? Em 2023 a gente conseguiu conquistar também o Prêmio de Excelência Operacional. Em 2024 a gente chegou com gás, né? Temos que garantir o bicampeonato, né? Então, em 2024, olhando esse projeto, né? A gente na verdade, foi um ano que a gente pensou muito em como compilar os vários projetos que abarcam esse tema. Porque para eu conseguir, eu preciso de um time multidisciplinar e várias ações. Então, várias ações veio e agir até ações grandes, né, projetos que demoraram 1 a 2 anos para serem executados, mas junto, todo mundo, né, são todos os projetos juntos para conseguir alcançar esse resultado. Então, a gente compilou, foi um compilado de vários projetos para mostrar essa trilha que a gente vem desenvolvendo, isso desde 2017 até 2023, para garantir justamente esse índice de zero reclamação, né? Então, foi um projeto, assim, fantástico. E o mais legal é recursos, né? A gente conseguir fazer esse projeto que é gigantesco, de ganho, né, assim, enorme, né, para reputação. São vários ganhos, mas o principal é a reputação. O nome da nossa empresa aqui está no topo, como bem o Williams falou. Os recursos são internos, né? Então, quem fez tudo fomos nós, né? Foi as nossas cabeças pensando, estudando, avaliando, testando, e a gente conseguiu alcançar, né? Então isso é fantástico, esse trabalho. Para quem está ouvindo a gente e não sabe o que é excelência operacional, eu vou explicar de uma forma bem breve e simples. A excelência operacional é sobre fazer as coisas da melhor maneira possível, buscando eficiência e qualidade. É um compromisso constante com a melhoria contínua. E é criar uma cultura onde todos estejam dispostos a buscar a melhoria contínua, desde o chão de fábrica até a alta gestão. Vocês concordam com essa definição? Totalmente, totalmente. Sim. E eu acho que excelência operacional realmente não é algo pontual, é uma jornada, né? Porque é algo contínuo. Exato. Então, se fosse pensar assim, numa frase, seria de sempre olhar e pensar, tem como melhorar? Eu acho que é sempre estar incomodado com a realidade atual. Né? Então, excelência operacional é uma mentalidade, né? Então, exige esse engajamento, exige essa vontade, essa motivação para fazer acontecer. Então, hoje eu estou fazendo minha atividade há 10 anos e hoje, de repente, eu olhei para essa atividade e não, por que a gente não faz diferente? Por que tal caminho? Porque talvez esse caminho seja mais rápido ou esse caminho eu use menos recurso,
né? Então, excelência operacional está aí. Então, desde as pequenas coisas que a gente vê de atividades simples, que a operação pensa que é simples, mas faz a diferença, que é que nem o projeto do pé. Eu junto várias coisas, dá um grande resultado, né? Então, a excelência seria isso mesmo. Exatamente, Paula, realmente. E por que vocês acham que a excelência operacional é um tema que está tão em voga, está tão em alta agora? Excelência operacional, né? É a busca por fazer o melhor, né? Sempre. E uma palavra que até a Paula citou, que a gente tem que ter isso em mente, e dentro da nossa gerência hoje de infraestrutura, nós temos isso muito claro, né? Que é a palavra motivação. Eu acho que isso define bem aonde a gente quer alcançar a excelência operacional, porque o estabelecimento de metas, de KPIs, né? Isso é tudo muito importante. Quando você atinge essas metas, você tem que ter motivação, né, para manter, né, e buscar algo mais. A gente não pode se acomodar. Se a gente voltar lá no projeto que a gente apresentou na Semana da Excelência, nós tínhamos um procedimento operacional que ele nos possibilitou ficar 8 anos sem nenhum tipo de acidente, né? E isso é um número muito expressivo. Uhum. Então, após algumas visitas em outras empresas, até mesmo aqui no Nordeste, em outras empresas do próprio segmento siderúrgico no Sudeste, nós nos deparamos com algumas situações que nos geraram uma reflexão. Então, o que nós podemos buscar para melhorar o nosso processo? Aonde que a gente pode chegar numa excelência de fato? Mas assim, a excelência de fato, ela tem um limite? Ela não tem limite, né? Então, é uma melhoria contínua, constante. Então, nosso projeto, ele muito se enquadrou nisso. A gente já tinha 8 anos sem nenhum tipo de acidente, um PO muito robusto que nos possibilitou chegar a esse número. Então, isso nos instigou nessa motivação. Não, vamos buscar mais. Uhum. Então, foi muito interessante ver a nossa equipe comprando essa ideia de fato. Uhum. E tem essa motivação que a gente tem praticado demais. A nossa gerência, ela nos motiva, nos instiga, e isso é muito bom. Então, a excelência operacional, ela tem como base motivação, assim, na minha visão, né, no meu ponto de vista. Legal, é isso mesmo. E aí, para a gente alcançar esses resultados, né, que a gente busca, que a gente vai atrás, a gente tem algumas abordagens e técnicas que a gente pode usar no nosso dia a dia, né, para contribuir com a excelência operacional. Willames, lá na área de vocês, quais abordagens ou técnicas vocês usam no dia a dia? Pode compartilhar um pouquinho com a gente? Olha, eu vou destacar algo que me surpreende hoje dentro da nossa gerência, que nós temos 3 GAs, né, dentro da nossa gerência, que é a GA de manutenção, a GA de coprodutos, né, e a GA de operação. Então, eu acho que essa integração entre GAs hoje para a resolução dos problemas, para desenvolvimento de projetos e um ajudando o outro, isso tem sido fundamental para a gente alcançar. Nós fazemos muitas interações entre áreas das nossas GAs. Então, isso mostra uma visão de fora, porque a pessoa às vezes está dentro do processo dela, aquilo ali vira uma paisagem, né? Ela acaba se acostumando. Quando a gente faz essas interações entre as nossas GAs, a gente acaba abrindo os olhos, né, para quem está ali dentro daquele setor, né? E aí a gente é muito aberto a essas discussões para a gente poder desenvolver esses projetos. Então, para a gente hoje, eu acho que tem sido fundamental esse entrosamento entre as nossas GAs, e a gente consegue, de fato, nas nossas reuniões de alinhamento diária, as pessoas são muito abertas a esse diálogo. Então, as ideias, às vezes, elas surgem para um determinado setor de uma pessoa que não faz parte daquele setor. Então, poxa, isso é muito interessante. Então, é sempre essa motivação diária da gente e dar valor, né? Olha, você não faz parte dessa GA, mas é importante a sua opinião. Então, poxa, a gente se sente motivado de fato, porque se não houvesse esse entrosamento, talvez a pessoa ficasse um pouco retraída de expressar a sua opinião para um determinado processo, mas não, independente da opinião, da sugestão que é dada, ela é avaliada e
e você não inibe as pessoas de realmente expressar aquilo que venha, de certa forma, melhorar os processos. Você foi perfeito. Ó, eu acho que não pode bloqueio criativo jamais. Exatamente. Acho que a gente fala muito com criança, né? Tô aprendendo um pouquinho, mas jamais bloquear, porque uma vez que você inibe, você segura. Então, até pelo diálogo, achei interessante você falar da interação entre as gerências, porque acaba que um momento que você esteja mais devagar, esteja mais cansado, alguém vai te motivar, alguém vai te puxar. E aí o exemplo, aí vem essa questão do exemplo arrastar. Então, você fala assim, as ferramentas que a gente tem também, né? Existem metodologias, né, de excelência operacional. A gente pode citar aí metodologias de livro mesmo, né? Tem a metodologia Lean, a metodologia Seis Sigma, Six Sigma, que documentam e falam, mas às vezes a gente chega na área operacional, principalmente, que é um pessoal assim, o pessoal não estuda isso como a gente tem obrigação, digamos. Exato. Mas eles sabem o passo a passo de tudo. Porque o exemplo, ele cativa, ele vai arrastando. Então, ele não pode saber quem criou a pessoa tal, mas ele sabe o passo a passo. Ele sabe o que é um ver e agir, ele sabe o que é um plano de ação, ele sabe o que é um tratamento de falha, ele sabe o que é um 5 porquês, que são várias ferramentas, né, que a gente tem à disposição para poder desenvolver a excelência operacional. Então, eu tenho o Lean, que eu acho que é o que o pessoal mais gosta, né, de trabalhar, que ele visa o quê? Redução de desperdício, que é foco no que agrega valor, né? Então, se certo processo, certa etapa não agrega valor, vamos eliminar. Podemos eliminar? Então, eu vou reduzir desperdício. Qual é o desperdício? Pode ser custo, pode ser tempo, pode ser vários desperdícios, né? No Lean cita até que são 7 desperdícios que se existem que devem ser avaliados. Então, a turma ela trabalha muito em cima do Lean, eu vejo, né? E muitas vezes no Lean é ver e agir. Então, estou vendo aquela situação, tá, mas agrega ou não agrega, né? Ou, tô tendo um problema no processo onde eu preciso criar um alerta, né? Um alerta. Vou criar um Pokai, o quê? Vou criar um alerta no sistema, mensagem, toda vez que eu botar o X com Z, não pode, tem que ser X com Y. Então, se ele botar X com Z, eu crio um alertazinho para, ei, cara, presta atenção, é assim mesmo? Então, ver e agir. Como também tem nessas metodologias que existem projetos realmente que, preciso melhorar algo, preciso reduzir retrabalho de placas. Eu sei que tem placas que são retrabalhadas, mas que não tem defeito nenhum. Então, eu sei que tem, mas como é que eu vou fazer para reduzir? Preciso analisar, preciso ver quem são essas placas, é uma posição de processo, é uma forma que o lingotamento está, é um tipo de aço que eu posso estar reduzindo, então eu tenho que fazer uma análise. Então, metodologias mais analíticas, né, como o Six Sigma, eles nos ajudam a desenvolver projetos que tem um problema, mas não sei como resolver, que não seriam ver e agir. Então, existem várias metodologias que nos ajudam, né, a atingir essa excelência operacional, né? Então, a empresa ela dá suporte para a gente, né, dá cursos para a gente também fazer. A própria liderança nos ajuda muito na rotina, né, para poder enfatizar esse passo a passo, porque eu seguir, às vezes, o passo a passo nos ajuda a não esquecer nenhum detalhe, né? E acaba que projeto como PEA tem tudo, né? Eu tenho uma visão tanto Lean, muito ver e agir, como eu também tenho alguns projetos que são Six Sigma, né? Que eu tenho que ter uma visão mais analítica. Aí eu tenho o ciclo PDCA, que é bem famoso, que a turma gosta muito, né? Que são 4 etapas, onde eu planejo, onde eu faço, eu controlo, e depois eu tomo uma ação que pode ser voltar de novo ciclo, né? Fazer uma melhoria. Então, a rotina é essa, né? A excelência operacional ela tá na rotina, está no dia a dia. E criar esse ambiente, né, motivador de busca por melhoria contínua é muito importante, porque as boas ideias elas estão em todos os lugares, né? Então isso é muito importante. Né? Assim, a participação da gerência, esse incentivo da gerência, ele é muito importante. Nós tivemos o programa Otimiza agora, recentemente, na nossa área, e dentro dessas metodologias, né, nós tivemos a aplicação da Semana Kaizen no nosso setor, que foi de grande proveito para a nossa gerência. Então, nós tivemos muitas melhorias que foram realizadas nesse ver e agir que a Paula falou, né? Então, coisas que por muito tempo ficaram ali ocultas, né? Que estavam muito visíveis, mas ao mesmo tempo ocultas para a gente que era do setor. Durante essa Semana Kaizen, a gente acabou abrindo os olhos para aquilo. Então, mudanças significativas, de fato, em relação à segurança, a desperdício, a custo também. Então,
foi muito importante a aplicação dessa metodologia dentro da nossa gerência de infraestrutura. E o método Kaizen, ele fala que não existe o fim perfeito, né? Tudo pode ser melhorado. Então, é a gente realmente buscar essa melhoria contínua. E agora, falando um pouquinho de exemplo prático, vamos falar um pouquinho dos projetos de vocês que foram destaque nos eventos de excelência operacional. Conta um pouquinho do seu projeto, Williams. Então, como eu já havia falado, né, ele se inicia da necessidade da gente melhorar as questões relacionadas à segurança, né, do transporte ferroviário. Então, o nosso transporte ferroviário, hoje, nós somos responsáveis pela manutenção dos equipamentos ferroviários que fazem esse transporte da matéria-prima, do gusa, do alto forno até a cearia. E já havíamos, né, formulado todo um PO operacional para essa atividade, de fato, do engate e desengate entre locomotiva e carro-torpedo. E isso, como eu já havia falado, nos possibilitou ficar 8 anos, porque participou todo mundo, né? Todo o corpo técnico da Celó, da nossa gerência, também como a terceira, ela esteve extremamente envolvida no desenvolvimento desse dispositivo. Então, a opinião de um, de outro, a gente acabou somando tudo isso e desenvolvemos um dispositivo simples, né, que hoje possibilita o maquinista não estar no raio de ação entre locomotiva e carro-torpedo. Então, para a gente, como eu falei, o maior vitorioso é aquela pessoa que está ali. Né? O nosso projeto ele foi contemplado, é muito bom receber o certificado, ser reconhecido, participar, apesar, né, da gente ficar muito nervoso, né, Paula, na apresentação, a gente fica ali naquela tensão, assim, mas de fato é muito gratificante. Então, no nosso projeto, hoje, a gente pode falar que as nossas manobras em equipamentos ferroviários, elas se tornaram mais seguras. E o que não significa que a gente não possa melhorar mais. Exatamente. Né? A gente não pode se acomodar e a gente tem que desenvolver isso, outros projetos que possibilitem, de fato, essa segurança ficar cada vez mais eficaz, né? Tirando o nosso maquinista de qualquer tipo de risco, de seja lesionar uma unha. Então, a gente não pode permitir que ninguém venha trabalhar e saia daqui machucado, né? Então, esse trabalho para a gente incansável, assim, a gente busca essa voltada à segurança, principalmente, a gente tem buscado muito. E eu sou muito grato pelo incentivo que a gente recebe. De fato, nós somos reconhecidos semanalmente, né? Nós temos as nossas reuniões que são importantíssimas, que é aquele incentivo, a gente não pode se acomodar. Então, semanalmente, nós temos a reunião de proximity, no qual projetos que estão sendo desenvolvidos em todos os aspectos, né, segurança, melhoria de processo, eles são reconhecidos, as pessoas vão ali apresentar, desenvolver, né, essa habilidade de estar apresentando um projeto. Então, é muito importante, assim, hoje eu me sinto mais motivado do que nunca em desenvolver projetos para que a gente possa melhorar a segurança das pessoas, reduzir custo, em todas as áreas, né? Então, agradeço muito a oportunidade de estar fazendo parte desse time ArcelorMittal, que eu realmente ganhei mais inspiração para poder trabalhar. Eu estou muito feliz mesmo. Obrigada, Williams. Foi muito legal você compartilhar. Muito legal. E eu já ia fazer um comentário semelhante ao do Williams, da motivação diária que a empresa ela dá para a gente e vira uma coisa tão natural. Então, a gente tem semanalmente esses proximities, né, que são reuniões de reconhecimento. Uma vez no mês eu tenho café com líderes, né, com os líderes, que também é um momento de reconhecimento, de fazer um apanhado geral. Aí tem a semana de inovação de excelência, tem a semana de valores, e a gente vai tendo vários eventos que vão crescendo em níveis, né? Eu vou saindo da minha gerência diária, minha gerência, minha empresa, minha usina, aí o grupo, e vai crescendo, né? Então, a gente vai se envolvendo e vai sempre sendo motivado. Então, é muito gratificante fazer parte de um lugar assim, de uma casa como essa, né? E ver realmente de todos os níveis estão muito alinhados para isso. E a excelência operacional é isso. Então, a gente olha até a missão da empresa, né? Então, a gente vê nossos valores, né? Saúde, segurança, qualidade, liderança. Para tudo isso, eu tenho excelência operacional. Porque, como eu falei lá no começo, né? Da visão de qualidade total. Então, é uma melhoria contínua de produtos, serviços e processos. Então,
quando eu melhoro a ergonomia, né, da pessoa, que eu estou trabalhando ali a saúde, estou fazendo ela trabalhar melhor, mais satisfeita, sem dor, mais eficiente, e ela tem tempo para olhar outras oportunidades, né? Quando eu estou fazendo um POCAIOQ, um travamento para chamar a atenção do meu operador, eu estou fazendo ele ficar mais atento. Então, sustentabilidade também. Então, para tudo eu tenho excelência operacional, não só na qualidade, né, do serviço, mas para a saúde, para a segurança, para a sustentabilidade. Eu também consigo aplicar esses conceitos, né? Então, assim, é muito fantástico. A empresa acaba que ali silenciosamente vai dando umas pistas para a gente, né? Mas acaba que tudo está muito correlacionado. Exato. E você falou da qualidade total, Paulo. Conta para a gente um pouquinho desse conjunto de projetos, né, que vocês levaram para o PEA, que tiveram um resultado tão expressivo, principalmente em satisfação de cliente. Joia. Quando a gente fala satisfação de cliente, né? Como eu falei, foi uma jornada, um compilado de projetos que foram desenvolvidos ao longo dos anos que a gente está em operação. Então, a gente começou a olhar numa linha do tempo mesmo, como é que era nossa qualidade, né? Nosso tratamento lá em 2017, 2018, 2019, fomos subindo, né? Então, a gente vê que lá no passado, a nossa qualidade estava voltada só na inspeção, né? Então, a gente estava focado muito ali no goleirão. Então, o cara não podia deixar passar nada, que é muito difícil, né? Se você tem um índice de defeitos altos, então a probabilidade de um defeito sair, um goleiro deixar um gol passar, é grande também. Então, a gente estava focado nisso e a gente tinha um índice de 41 reclamações ano, né? Que é um índice, para nós, alto, que incomodava bastante. Então, a gente foi evoluindo, né, nesse processo. Então, a gente saiu da era, né, como a gente fala de eras da qualidade, saiu da era da inspeção para o controle estatístico, a primeira etapa. Né? Então, vamos analisar os dados, né? Então, a gente vai olhar gráfico de Pareto, então eu vou tratar 80% das causas de reclamação, né? Vou tratar o que causa mais dor, né? Então, vou tratando isso, análise estatística, probabilidade de defeitos, vamos fazer uma análise melhor para fazer desvios mais corretos, vamos fazer desvios automáticos. Então, entrou muita parte da estatística para chegar na gestão da qualidade, né? Onde eu tenho já os processos mais controlados, processos robustos. Aí, para tudo isso, é como eu falei, são vários projetos, desde o Ver e Agir, né, até projetos que são de longo prazo. Tiveram projetos Greenbelt, né, de certificação Greenbelt na época. Então, e é contínuo. Então, a gente vê um exemplo de continuidade, que a gente pode até atrelar também a Semana de Inovação, que a gente teve recentemente aqui no PECEM, né, que é um projeto, na época, né, o PEA, também a gente tinha gestão de estoque. Então, a gente tinha nossos pátios de placas. Nossa, era placa para todo lado, tinha muita placa. Então, a gente também teve um trabalho de redução de estoque, de reaproveitamento de placa. Então, foram criadas metodologias e padrões para fazer uma melhor gestão de aproveitamento. Mas é um ciclo que está sempre melhorando. Então, a gente tinha padrões, né, que eram manuais. Então, diariamente, a gente olhava placas que tinham estoque e via o que tinha de ordens de venda aberta que, de repente, eu pudesse alocar, ou seja, reaproveitar. Então, uma placa que é boa, mas que por algum motivo, sei lá, ficou mais curtinha, o dimensional não se encaixou para esse cliente, ela ficou em estoque, mas esse dimensional se encaixa para um outro cliente. Essa composição se encaixa, então vou aproveitar. Então, esse é o trabalho de aproveitamento de estoque, né? Então, a gente fazia isso manualmente. Até ano passado, que ano passado simplesmente incomodou. Porque a gente já tem as regras desenhadas, tem no papel, está na cabeça de todo mundo. Por que não botar no sistema? Exato. Por que não fazer o sistema trabalhar para a gente? Aí lá vem a visão do Lean. Aí isso é um trabalho Ver e Agir, né? Então a gente construímos as regras no sistema, né? A TI nossa fez um trabalho, até hoje está trabalhando muito com a gente nesse projeto, mas é um Ver e Agir. Coloquei as regras que eu já tenho, que eu já conheço, coloco no sistema, e o sistema vai fazer isso todo dia para mim, agora automático. Então, o tempo que eu gastava ali de 1 a 2 horas de analista para fazer isso, o analista vai fazer agora um outro projeto, né? Vai pegando, vai tocando outras coisas. Então, esses são exemplos, né, de projetos. Então, nível até de operacional, recentemente, né, um projeto que eu achei fantástico, de um laboratorista, né, do Laboratório Central, que ele foi prestado na reconhecimento, né, no Proximity. Que aí ele faz uma análise diária, né, que usa vazão de nitrogênio, gás de nitrogênio, né, nitrogênio. Então, ele começa a análise, ele seta uma vazão padronizada e faz a análise dele com essa vazão e os outros reagentes. E aí, um dia, ele foi olhar na norma, né, que rege esse ensaio que ele realiza e viu que a vazão de nitrogênio existia uma faixa que deve ser trabalhada. Aí, ele olhou a faixa e viu que o nosso padrão exigia o máximo da faixa. Ora,
Se eu tenho uma faixa, estou no máximo, por que eu não trago para o mínimo? Por que eu não Uhum. trago para a média, pelo menos? Vamos trabalhar com a média? Então, é uma coisa simples que ele visualizou uma oportunidade, chegou para o especialista, comentou, disse, vamos fazer. Uhum. Então, reduziu isso, essa vazão, saiu do máximo, né? Deslocou um pouquinho para baixo, mantendo a qualidade, o ensaio está tudo ok. Então, uma ação simples que ele teve uma redução de 50% do consumo de nitrogênio anual e uma redução de custo de quase mais de R$40 mil. Então, em uma ação de um laboratorista olhou. Então assim, é um incentivo, né? É um negócio Sem assim dúvida. que envolve mesmo. Então, o colega vê o amigo fazendo isso, pô, também vou fazer. Então, ele já fica atento para as oportunidades que aparecem na rotina, né? Exatamente. Pessoal, foi muito legal, foi uma conversa bastante enriquecedora. A gente percebe que a busca pela excelência operacional é um processo contínuo e que cada pequena ação que a gente toma no nosso dia a dia faz uma diferença enorme nos resultados, né? Então, queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigada, Paula. Obrigado, Willams. E até o próximo RotaCast, pessoal.